Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar hoje a última semana do PET Volume 2, a semana 6, com a aula de língua portuguesa. Página 19. O tema dessa semana é artigo de opinião. Caro estudante, nesta semana trabalharemos sobre artigos de opinião, criando argumentos sobre o texto que lemos. O artigo de opinião é um texto no qual a opinião do autor é expressa. Nele, o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. É um gênero que pertence à esfera jornalístico-midiática, sendo recorrente em jornais, revistas, impressos e virtuais, TVs, rádios e blogs. Em linhas gerais, um artigo de opinião visa convencer outras pessoas a respeito de um tema polêmico. Os temas costumam ser polêmicos e de relevância social. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor e, por isso, o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. Páginas 19 e 20. Estrutura do artigo de opinião. Grande parte dos artigos de opinião segue uma estrutura básica, que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução. A introdução vem logo no primeiro parágrafo do texto. É onde o autor faz a apresentação do tema que será visto no corpo do texto. O desenvolvimento é onde o autor expõe suas ideias, para tentar convencer o leitor a concordar com os argumentos que estão sendo apresentados. E a conclusão deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Página 20. Os artigos de opinião têm como principais características o uso da argumentação e persuasão, os textos escritos na primeira e terceira pessoa. Normalmente os textos são assinados pelo autor, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. A maioria dos seus temas é da atualidade e possuem títulos polêmicos e provocativos. O verbo aparece no presente e no imperativo. Página 20, atividades. 1. Leia o texto. Capa da revista Época, de 10/9/2007. Temos observado que as crianças e adolescentes estão cada vez mais cedo e com mais frequência tendo acesso ao uso de computadores. Sabemos também que a preferência da garotada está voltada aos joguinhos e mais especialmente aos bate-papos virtuais, chats, nos quais eles passam horas imersos em assuntos dos quais os adultos nem sempre se preocupam em tomar conhecimento. Então, aqui nós temos a capa da revista, onde veio esse artigo de opinião. Página 21, número 2. Observe a capa da revista Época, de 10 de setembro de 2007 e responda. Letra A. O que mais chama a sua atenção nessa capa? É uma resposta pessoal. O que mais está chamando a sua atenção naquela capa da revista? Letra B. Descreva a criança que aparece na capa. Como é aquela menina que aparece? Sugestão de resposta aqui. Uma menina de cabelo curto sorrindo. Esta é uma sugestão de resposta. Vocês podem colocar outras características também. Letra C. Qual é o tema principal que será abordado nesta revista? A convivência das crianças com a internet. Também é uma sugestão de resposta que vocês podem acrescentar mais alguma coisa.
Página 21, letra D. O uso da internet é benéfico para as crianças e jovens? Dê a sua opinião. O que vocês acham? O uso da internet faz bem para as crianças e jovens? Traz benefícios? Dê a sua opinião. Letra E. Exponha 5 benefícios que você conhece. Quais são os benefícios que a internet pode oferecer para as crianças e jovens? Aqui eu já coloquei uma sugestão de resposta. Facilita a comunicação, permite pesquisa e estudos, favorece a troca de ideias, informa e orienta. Letra F. E quando passa a ser prejudicial ou perigoso o uso da internet pelas crianças? Em que situações o uso da internet pode ser perigosa para as crianças e jovens? Pode ser prejudicial. Deem aqui a sua opinião. Ainda na página 21, número 3, marque V para as afirmações verdadeiras ou F para as falsas. Letra A. Os temas encontrados nos artigos de opinião costumam ser polêmicos e de relevância social. Verdadeiro ou falso? Letra B. O artigo de opinião deve ser assinado por seu autor, assumindo toda a responsabilidade do que escreveu. Letra C. É um gênero textual que pertence à esfera artístico-literária. E letra B. O escritor não precisa se preocupar com a verdade em seu artigo de opinião. Lembrando que isso aqui, essas afirmações, vocês vão encontrar no texto. Os assuntos que estão nessas afirmações, vocês vão ter que reler o texto para relembrar, certo? Página 22, número 4. Leia o texto a seguir. Os perigos das fake news na era da informação. Fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem aparência de verdade. Fake news não é uma novidade na sociedade, mas a escala em que pode ser produzida e difundida é que a eleva em nova categoria, poluindo e colocando em xeque todas as demais notícias. Afinal, como descobrir a falsidade de uma notícia? No geral, não é tão fácil descobrir uma notícia falsa, pois há a criação de um novo mercado, com as empresas que produzem e disseminam fake news, constituindo verdadeiras indústrias que caçam cliques a qualquer custo, se utilizando de todos os recursos disponíveis para envolver inúmeras pessoas que sequer sabem que estão sendo utilizadas como peça-chave dessa difusão. Infelizmente, é muito comum o uso das primeiras vítimas como uma espécie de elo para compor uma corrente difusora das fake news. Assim, aquelas pessoas que de boa fé acreditaram estar em contato com uma verdadeira notícia passam, ainda que sem perceber, a colaborar com a disseminação e difusão dessas notícias falsas. Mas não é impossível detectá-las e combatê-las. Há técnicas e cuidados que colaboram para mudar este cenário, sendo a educação digital uma ferramenta para fortalecer ainda mais a liberdade de expressão e o uso democrático da internet. Esse texto foi escrito por Mariana Cantarino. Letra A. Qual é o nome do autor deste artigo? Acabamos de falar agora. A autora é Mariana Cantarino. Letra B. Qual é o assunto apresentado pela autora? A sugestão de resposta: os perigos que as notícias falsas trazem para a sociedade. As notícias falsas ou as fake news. Então, a resposta da letra B é os perigos que as notícias falsas trazem para a sociedade.
É uma sugestão de resposta. Vocês podem mudar, escrever com outras palavras, acrescentar mais alguma coisa, certo? Página 22, número 5. Marque as alternativas falsas, segundo a visão apresentada no texto de fake news. Esse último texto que nós lemos, vocês vão reler e vão marcar aqui apenas as alternativas falsas. Letra A, fake news são notícias verdadeiras, mas que aparentam ser falsas. B, não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem a aparência de verdade. C, é muito fácil descobrir se uma notícia é fake news. E D, as pessoas de boa fé acreditam estar em contato com uma notícia verdadeira. Então, crianças, vocês vão marcar aqui as alternativas falsas. Nós temos aqui somente duas falsas, tá certo? Então, vamos reler o texto e prestar muita atenção. Página 23, número 6. Você já leu alguma notícia que achou ser verdadeira e depois descobriu que era fake news? Conte como foi. Eu tenho certeza que vocês já leram pela internet alguma notícia que vocês acharam que fosse verdadeira e na verdade era uma fake news, era falsa. A maioria de vocês com certeza já leram alguma coisa a respeito. Então, vocês vão responder aqui contando como foi essa notícia. Certo? Essas foram as atividades do PET volume 2, Língua Portuguesa, semana 6. Acompanhe as correções no final da aula. Um beijo e até a próxima!